Brasil é um país rico em recursos naturais. Quando o assunto é o setor minerário, há uma forte discussão quanto à modernização do marco regulatório. No programa de hoje, vamos falar das leis que já existem e o que seria necessário mudar para fortalecer e dar mais segurança jurídica ao setor. Em nosso estúdio estão o procurador do Departamento Nacional de Produção Mineral, Judivan Vieira, e o diretor de Assuntos Minerários do Instituto Brasileiro de Mineração, o IBRAM, Marcelo Tunes. Mas antes, vamos acompanhar uma reportagem produzida pela TV Justiça. Seja em joias ou na construção civil, nos aparelhos eletrônicos ou em hospitais, os minérios estão presentes em boa parte do que usamos no nosso dia a dia. No Brasil, a produção mineral em 2011 atingiu a marca dos 50 bilhões de dólares. Só a produção de ferro chegou a 467 milhões de toneladas, enquanto que a do ouro foi de 66 toneladas. A importância do setor exige também um bom amparo jurídico. Da pesquisa até a exploração, a lei brasileira determina as regras a serem seguidas de maneira que meio ambiente, crescimento do setor e diversos aspectos sejam protegidos. A lei vigente no país é o Código de Mineração de 1967 e especialistas defendem: é preciso investir em novas leis, modernizar a legislação e assim garantir cada vez mais a segurança jurídica e o investimento na mineração brasileira. Eu gostaria de começar com o Dr. Judivan. Nós podemos falar um pouquinho das leis que regem essa área? Com prazer. Nós vivemos um Estado democrático de direito e um assunto estratégico como mineração tem que ser tratado na Constituição Federal, né? A nossa Constituição de 5 de outubro de 1988 recepcionou o antigo Código de Mineração, que é o Decreto-Lei 227 de 1967, que é o chamado Código de Minas, que prevê a mineração a partir de vários regimes de autorização de pesquisa, regimes de concessão de lavra, regime de permissão de lavra garimpeira. E além desses dois marcos importantíssimos, primeiro a Constituição Federal, dizendo que os bens minerais, as jazidas minerais do subsolo pertencem à União, e o Código de Mineração, nós temos também uma série de outras legislações, como instruções normativas e portarias especialmente expedidas pelo Departamento Nacional de Produção Mineral. Complementando o que você disse, essa importância que há do recurso mineral dentro da Constituição, relembrar que, e falou-se ao início do programa, na questão da segurança jurídica, no Brasil se deu uma coisa muito interessante em 1934, fruto dos anseios, das reivindicações da Revolução de 30, que foi o momento em que, pela primeira vez, se declarou que o recurso mineral era um bem de dominialidade pública, né? E isso se repetiu nas constituições seguintes, a de 36, a de 46, a de 67, a grande reforma a grande emenda de 1969 e a de 88. Mas todas essas constituições também, elas todas estabeleceram uma coisa muito interessante. O domínio era público, era e é público, mas a atividade de transformar aquilo que era um recurso numa riqueza, ou fazer a mineração, ficava com o setor privado. Então, essa dominialidade dupla, vamos assim dizer, no momento em que você tem o domínio da União sobre o recurso mineral e, posteriormente, o domínio do setor público, do setor privado sobre aquele bem mineral, essa eu diria, é a essência do Código de Mineração. É o que disciplina como é que você passa de um domínio para o outro, né? E como isso vem desde 1934, isso é que garantiu uma segurança jurídica muito grande, que é necessária uma atividade que é caracteristicamente uma atividade de médio e de longo prazo. Quando se fala em segurança jurídica, sob o ponto de vista do direito, a gente tem de pressupor que o que oferece segurança jurídica são leis estáveis, né? Quanto menos você mexe com as leis, você altera as regras do jogo, mais segurança você oferece aos investidores. E como o doutor Marcelo Tunes acabou de dizer muito bem, essa percepção que o governo brasileiro vem tendo e refletindo nas leis de que o setor público, apesar da dominialidade sobre os bens minerais,
ele às vezes não tem a capacidade econômico-financeira para a exploração como o setor privado tem nos levado ao desenvolvimento do que nós chamamos hoje de parceria. Exatamente. As famosas parcerias público-privadas. Na verdade, o que tem de acontecer é a gente refletir e perceber o seguinte: se a mineração, e aliás, me permita uns minutinhos para lembrar uma história que as nossas professoras do primário sempre nos contavam. Elas diziam: nós temos 3 reinos na vida: o reino animal, o reino vegetal e o reino mineral. Isso não mudou. Quando você pensa na mineração, você, aqui nesse estúdio, por exemplo, e aí na casa de quem está assistindo, se você for analisar do seu relógio, a platina no seu dente, a caneta que você usa para escrever, o óculos que você usa para enxergar, tudo é minério. Talvez aqui nós estejamos em 80% cercado de minério. Então, esse reino mineral, ele gera riqueza para o homem desde que o homem apareceu sobre a face da terra. É a idade da pedra, é a pedra sendo lapidada para ser transformada em roda, é lapidada para ser transformada em ouro, em adornos para as pessoas. Então, explorar isso em prol da humanidade, óbvio, de forma sustentada, né, doutor Marcelo? Você não vai explorar a mineração sem cuidar paralelamente do meio ambiente, porque a mineração se esgota. E ofende, é uma atividade que ofende ao meio ambiente. Isso é lógico. Mas isso não significa que ela seja menos importante do que o meio ambiente, porque ela gera riqueza. A questão é fazer de forma sustentável. E o governo e o setor privado no Brasil, eu acho que vem desenvolvendo uma parceria bonita. Deixa-me ver o olhar do setor privado um pouco. Esses investidores estão satisfeitos hoje com as regras que existem? Eu diria a você que sim, né? Repara bem o seguinte, se nós não tivéssemos uma legislação minerária que fosse satisfatória, pelo mínimo de satisfatória, o Brasil não estaria hoje na produção, na posição que ele tem no ranking de grande produtor mineral. Quer dizer, nos estudos que o IBRAM faz periodicamente, fazendo uma projeção no intervalo de 5 anos, o que poderá acontecer de investimentos de mineração no Brasil, o nosso mais recente estudo, para o período de 2012 a 2016, mostra que as empresas estão comprometidas em fazer investimento num total de 75 bilhões de dólares nesse período. E 75 bilhões de dólares é o maior investimento privado que você tem no Brasil setorialmente. Ele é maior do que o investimento privado, por exemplo, na indústria de petróleo. Não é? É maior do que o investimento privado na indústria automobilística, é o maior investimento privado. Então, quer dizer, do ponto de vista das empresas, a atual legislação, eu diria, ela é mais do que satisfatória. Eu vou me permitir, porque você também tocou nesse assunto, a necessidade dela ser modificada, até que ponto? Como o doutor Júlio disse muito bem, a atual legislação é de 1967. Na realidade, está lá, inclusive, na ementa do decreto 227, ele dá nova redação ao Código de 1940, que, por sua vez, modificou o Código de 34. Mas, na sua essência, os parâmetros são os mesmos. E como o 227, ele é, até certo ponto, e isso era usual à época que ele foi feito, muito detalhista, nós temos hoje algumas dificuldades que estão escritas no Código, que, de uma certa forma, elas ficaram anacrônicas. Por exemplo, quando se faz um requerimento para autorização de pesquisa, o Código determina uma série de documentos que têm que ser entregues em 2 vias, em papel, com firma reconhecida, essas coisas cartoriais que já está ficando para trás. Ficou completamente para trás. Né? Então, isso, por exemplo, tem impedido que você use um processo de registro eletrônico desses pedidos em função dessa questão do Código. E eu uso muito o exemplo do seguinte, até aqui mesmo, nesta casa, no Supremo Tribunal Federal, hoje você faz petições eletrônicas, na verdade, e que são complementadas posteriormente. Né? Mas a petição em si é feita de uma forma eletrônica. Uhum. Então, são esses pequenos ajustes de modernização, de torná-lo mais leve, que são expectativas que o setor mineral tem. Eu quero dizer, por exemplo, que em 96, não foi feita
já uma adaptação, cortou-se muita coisa de natureza burocrática, lei, etc. Se me permite, a Lei 9.614 de 96. 96. Então, essa que é a expectativa. Mas, vamos dizer, o seu esquema, o seu ritual, ele hoje, ele é inteiramente satisfatório. O Júlio Divan, por exemplo, mencionou que, além do próprio código, você tem coisas complementares. Você tem, por exemplo, uma legislação que rege a questão do garimpo. E esse é um ponto importante, né, Júlio, para dizer o seguinte: há uma noção errônea de que o garimpo é uma atividade ilegal. Então, eu diria o seguinte: a extração ilegal de bens minerais, que inclusive é um duplo crime, é um crime ambiental e um crime contra o patrimônio, não é isso? Perfeito. Né? Essa que muitas vezes é confundida, fulano está fazendo um garimpo, mas nós temos, infelizmente, ainda algumas extrações ilegais. Né? Ainda sobra um pouquinho para os direitos humanos também, porque o que nos vem à mente é aquela imagem de Serra Pelada, não é? Pessoas trabalhando em situações degradantes e um desrespeito por completo à natureza. Mas isso é coisa do passado? Você lembrou muito bem, é que quando as pessoas pensam mineração, o primeiro pensamento que vem é uma atividade lesiva, prejudicial. E isso não é verdadeiro. Sem a mineração, nós não exploraríamos a Lua, e nem estaríamos em Marte. Porque, por exemplo, os minérios que revestem a cabeça dos foguetes, e aqui está um especialista para falar, o Dr. Marcelo Tunes, eles são todos frutos da mineração. Então, a mineração ela é altamente importante para a humanidade, porque gera riqueza. A questão é minerar conforme a lei. Porque num Estado de direito, você pode tudo que a lei lhe autorizar, e a lei autoriza. Como o Dr. Marcelo Tunes disse, vamos imaginar que você queira constituir uma empresa de mineração. Você entra com pedido de requerimento de pesquisa junto ao Departamento Nacional de Produção Mineral para ouro, para tantalita, para tantos outros minérios. Cite um aí importante, um outro, doutor Marcelo. O próprio cobre, que é o... Né? Pronto, o cobre, o próprio ferro, que o Brasil, a Vale é tão grande, a maior do mundo em mineração de ferro. Você entra com um pedido de requerimento de pesquisa. Você vai pesquisar e vai, paralelamente, cuidar do meio ambiente, porque a responsabilidade é do minerador. Depois que você termina a sua pesquisa, você entra com um pedido de concessão de lavra. Se você identificar que existe uma jazida mineral, de acordo com o Código de Mineração, ali naquela área que você pediu para pesquisar, você entra com um pedido, o Ministério de Minas e Energia lhe concede uma portaria de concessão de lavra. Aí chegou a hora de lavrar, retirar o minério do subsolo, porque pertence à União, você vai pagar uma contribuição financeira por exploração mineral, porque é justo, os bens são da União. Exatamente. Você vai pagar, paralelamente, uma parcela ao proprietário do solo, porque às vezes você não está minerando em terras que são propriamente suas, então você tem que dar uma parcela do produto da lavra, seja o ouro, a tantalita, o minério, o cobre, para o proprietário do solo. E, enfim, o desenvolvimento virá para todos. Mineração é riqueza. Sobre essa questão da riqueza, eu gostaria que o senhor explicasse para a gente também a destinação dessa riqueza. Mas em instantes, nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco voltamos a conversar sobre o direito minerário. Não saia daí. Estamos de volta ao fórum, que hoje discute o direito minerário. Doutor Judivan, existe já uma previsão legal da destinação dessas riquezas? Sim. Quando a gente fala de previsão legal, se você pega o artigo 165 da Constituição, ele traça alguns parâmetros para isso, porque o maior instrumento de planejamento de uma nação se chama Plano Plurianual. E o Plano Plurianual brasileiro, ele se baseia na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que, por sua vez, anualmente segue a lei orçamentária. Então, o investimento do que se arrecada com a mineração vai para o Caixa do Tesouro Nacional. E esse dinheiro, ele se transforma... Interessante. Ele se transforma em casas, em habitação, em saúde, em segurança. E é interessante, doutor Marcelo, me parece dizer que se transforma em casa, porque é graças à mineração que o material usado na construção civil existe, né? E olha como é importante a mineração para o setor habitacional. Então, esse dinheiro, William, ele vai para o dia a dia do desenvolvimento do Brasil, é segurança, é transporte, porque é um caixa único. O Brasil tem muitas medidas restritivas? Bom, ele tem, eu não diria a você propriamente restritivas. Há algumas coisas que estão precisando ser regulamentadas. Por exemplo, que é um assunto que está muito na pauta do dia, né? É a questão da mineração em terras indígenas. Uhum.
O que aconteceu foi o seguinte, anteriormente à Constituição de 1988, você tinha a possibilidade de ter a mineração em terra indígena, e estava previsto, inclusive, artigo 43 e 45 da atual legislação que rege os povos indígenas, que era basicamente uma autorização conjunta dada pela FUNAI, pela Fundação Nacional do Índio e pelo Departamento Nacional da Produção Mineral. A Constituição de 88 introduziu uma obrigatoriedade de manifestação do Congresso Nacional para que isso se fizesse. E o que exigiu, por sua vez, a formulação de uma lei regulamentando esse dispositivo constitucional. Essa lei ela não foi completamente votada ainda no Congresso Nacional, ela já foi votada no Senado, né, a Lei 1610 de 95, e se encontra na Câmara já há algum tempo. Presentemente tem uma comissão especial examinando essa lei para fazer esse regulamento. Então, enquanto não há essa regulamentação, não há possibilidade de se fazer mineração em terra indígena. E isso, qual é o significado disso? O Brasil já tem hoje cerca de 13% a 14% do seu território são terras indígenas. Então, há uma enorme parcela do território brasileiro que hoje está como que bloqueado, sem poder haver essa atividade. Uma outra restrição também, que é muito interessante, é no que se refere à faixa de fronteira. A faixa de fronteira é uma faixa com a largura de 150 quilômetros que acompanha a fronteira terrestre do Brasil. São feitas algumas restrições relativamente à participação de capital de origem estrangeiro nas empresas que fossem operar lá. Então, a restrição que está lá é o seguinte: há necessidade de que uma empresa que for formada, ainda que com participação do capital estrangeiro, o capital estrangeiro seja minoritário, quer dizer, tem que ter 51% do controle por parte de capital brasileiro. A administração da empresa também tem que ser majoritariamente brasileira. E 2/3 dos trabalhadores dessa empresa precisam ser necessariamente brasileiros. Uhum. Então, existe esse tipo de restrição. Além disso, nós temos, relativamente, por exemplo, as chamadas unidades de conservação da natureza, né, estabelecidas pela lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, aonde as chamadas unidades de proteção integral, nelas você não pode ter atividade de mineração. Nas que você pode ter algum uso econômico, então aí é permitido que você faça a mineração, mas dentro de determinadas condições que tem que ser ajustadas normalmente com o órgão que gere, o gestor daquela unidade de conservação. Parecem abusivas. Não são. Se me permite interromper, a gente tem que entender que nenhuma dessas restrições que o doutor Marcelo lembrou muito bem, nenhuma delas é absoluta. Porque, por exemplo, você diz, em regra, é proibido explorar minério na faixa de fronteira? Sim, em regra. Mas na exceção é possível? A Lei 6569, 1978, ou 79, se não me falha a memória, que trata da mineração na área de fronteira, ela diz assim, é proibido. Mas se houver interesse nacional e o Conselho de Defesa Nacional aprovar, pode. Exatamente. Uma questão hipótese 2, mineração em terra indígena é proibido? Até que o Congresso conceda a autorização. Exatamente. Existem alguns minérios que para serem extraídos, devem seguir regras diferenciadas? Não, nós temos minérios que estão dentro do sistema de monopólio. Que o monopólio ele não se restringe tão somente que é o mais conhecido, ao petróleo, o gás e os outros hidrocarbonetos fluidos. Há um monopólio sobre os minerais de interesse de energia nuclear, especificamente urânio, tório, etc. E esses são monopólios da União. Aliás, a entidade que eu represento, o IBRAM, tem há muito preconizado que se faça relativamente aos minerais de interesse nuclear o mesmo procedimento que se fez com o petróleo, entre aspas, uma flexibilização, ou seja, que você possa ter, a iniciativa privada possa participar do processo de pesquisa e de exploração desses bens minerais, e aí, produzidos, eles seriam entregues à União, que é a detentora do monopólio, para fazer a sua comercialização ou a sua utilização. Porque, com isso, você multiplicaria em muito a capacidade
né, de você ter de produzir esses bens minerais, que tem um mercado mundial muito interessante. E os recursos assim obtidos, né, eles serviriam, inclusive, para alimentar o nosso próprio programa nuclear, que, sabidamente, nos últimos anos, tem sofrido falta de recursos. Quando você monopoliza, para algumas pessoas isso é um pouco chocante. O Estado não deveria estar nessa área, monopolizando petróleo, exploração de bens minerais utilizáveis para programas nucleares. Não, aí é uma questão de estratégia e soberania, sim. Nós precisamos. Então, quando a lei impõe uma restrição ou impõe um monopólio, ela o faz sempre pensando no interesse nacional. O Estado procura definir o interesse coletivo, inclusive por meio da exploração mineral, para que ela se converta em fonte de riqueza. E ele possa devolver ao cidadão um pouco dessa riqueza que o cidadão lhe proporciona. E aí a gente pode dizer, o Estado de um lado, mas a iniciativa privada, como o IBRAM fomenta tanto projetos de pesquisa, parcerias, etc., gerando riqueza para que dela o povo possa usufruir. Seja na restrição, seja no monopólio, o importante é prevalecer o interesse nacional. Empresas multinacionais costumam migrar de países para países conforme as regras do jogo. Se são mais interessantes, como estão as empresas estrangeiras? Como é que estão vendo as regras hoje da extração no Brasil? Eu diria o seguinte, o grande afluxo que você tem de investimentos, né, principalmente nesses últimos 10, 12 anos, de investimentos externos na mineração brasileira, mostram muito o interesse que existe aqui. O Brasil é encarado, no contexto mundial da mineração, como um país muito propício para a mineração. Primeiro porque ele tem a primeira condição, ele tem uma constituição geológica que é favorável até às ocorrências minerais, né? E tem extensão territorial que permite que essa complementação geológica possa ser encontrada não só numa determinada região, mas no país como um todo. E hoje nós temos ainda uma grande área que é geologicamente desconhecida, que é ainda a nossa Amazônia, que exemplo sobre isso. Por outro lado, volto aí a dizer, né, o que tem atraído os investimentos externos aqui na nossa mineração é exatamente a segurança jurídica. O fato de nós vivermos num Estado de direitos, né, com as leis asseguradas, com tribunais funcionando, etc., isso é a maior garantia. É interessante que, há um tempo atrás, quando começou essa discussão, vai se mudar o marco, não vai mudar o marco e tal, num determinado momento, levantou-se aqui de que nós temos um óbice do ponto de vista da mineração no Brasil, que, aliás, não é um óbice só para a atividade mineral, que é a alta carga tributária que nós temos no Brasil. E o fato de nós estarmos anunciando, eu digo o IBRAM, de que isso era uma coisa, fizemos um estudo mostrando que, em vários casos, é a maior tributação que você tem para determinados bens minerais no país. Isso, houve uma crítica dizendo, não, mas à medida que vocês fazem a divulgação disso no mundo, vocês vão espantar os investimentos. E a resposta que nós demos, que era a resposta que nós tínhamos, muito mais do que dizer que você vai pagar mais imposto, é dizer que você não vai ter segurança jurídica. Tá certo? Perfeito. Então, eu comparo essa questão de segurança jurídica com aquele momento em que a gente reúne alguns amigos à mesa para disputar uma partidinha de Uno ou um carteadozinho. Ninguém senta numa situação dessa se você não conhece as regras do jogo. Exatamente. O investidor não vem para o Brasil para investir aqui se o risco é grande demais e ele não sabe por onde caminhar. Então, o doutor Marcelo disse muito bem, as regras brasileiras são claras, não são perfeitas, porque perfeição embaixo do céu e em cima da terra não tem. Gostaria de agradecer a participação do procurador do Departamento Nacional de Produção Mineral, Judivan Vieira, e o diretor de Assuntos Minerários do Instituto Brasileiro de Mineração, Marcelo Ribeiro Tunes. E você pode rever esse programa na página da TV Justiça. O endereço é www.tvjustiça.jus.br. E pode enviar também sua sugestão para o programa. O e-mail fórum@stf.jus.br. A gente se encontra na próxima semana. Até lá.